gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Mariana Zene. Hoje eu quero falar com vocês sobre o efeito Casimir. Você já ouviu falar? Então nós vamos dar sequência naquela nossa série de experimentos da física quântica. Esse experimento ficou conhecido como efeito Casimir, mas o que significa isso? O que isso implica na nossa vida real? Para responder isso, a gente vai voltar lá do início. Esse experimento ele tem esse nome porque em 1948 o físico holandês Hendrik Casimir ele pensou assim: o que acontece se eu colocar duas placas de metal bem próximas uma da outra em um ambiente sem nada, no famoso vácuo? O que aconteceria? Porque se não tem gravidade, não tem vento, não tem nada, né? Pelo bom senso, não vai acontecer nada. Mas vamos fazer o experimento. Então ele usou duas placas de metal perfeitamente condutoras, porém com cargas neutras, e deixou elas paralelas, uma de frente para a outra, bem pertinho assim, né, mais afastado. A distância de uma folha de papel, digamos assim, tá? Isso tudo dentro de uma máquina que simula assim um vácuo perfeito. E lá dentro também tinha um sensor, né, um medidor ali bem sensível. Como essas placas estão neutras, não teria eletricidade, não teria gravidade, não teria nada, né? O peso foi anulado, tudo foi perfeitamente montado. O esperado é que o medidor de forças não mostrasse nada. Mas o que aconteceu? Isso mesmo, o ponteiro do medidor se mexeu. Então, ele comprovou que mesmo no vácuo tem alguma energia, alguma coisa está acontecendo ali. E ele começou a mudar o conceito de vácuo conhecido até então. Saiu do não tem nada para opa, tem alguma coisa aí. E aí os físicos começaram a chamar de partículas fantasmas, né? Partículas virtuais, e ficou conhecido como o famoso vácuo quântico, né? E essa energia que tem nesse vácuo quântico ficou conhecida como energia do ponto zero, de onde tudo emerge, né? Então, nada mais é vazio. E esse experimento ele foi refeito depois, né, com máquinas que simulassem o vácuo mais perfeito dos vácuos, assim, sabe? Onde nenhuma interferência poderia acontecer. E vários anos depois, em 96, aqui em 1996, eles conseguiram comprovar que realmente existe uma densidade de energia muito maior ao redor das placas do que entre elas, né? Ou seja, essas partículas fantasmas e antipartículas estão em maior quantidade do lado de fora do que entre elas. E por que isso? Porque pela distância muito curta, o comprimento das ondas que ficam ali no meio é muito curto, né? E tudo isso faz com que ficam mais partículas fora, formando uma pressão que vai juntar essas duas placas, né? Então, realmente ficou comprovado que duas placas paralelas entre elas estão sujeitas aí a uma força que faz com que elas se aproximem. E essa atração, né, é chamado o efeito Casimir. E na vida prática, né, o que se interfere? Bom, o efeito Casimir é o efeito responsável pelas moscas, mosquitos, lagartixas conseguirem se fixar na nossa parede, nos nossos tetos, né? Sem ter nenhum tipo de ventosa nas mãos, né? Nas patinhas, digamos assim. Mas eles não pararam por aí. Em 2011, agora super recente, os físicos resolveram refazer esse experimento, né? Lá na Suécia, e eles decidiram ir além. Primeiro, eles pensaram assim: o que acontece se, já que tem partículas ali no meio, o que acontece se a gente espremesse essas partículas, né, rapidamente? E aí ficou conhecido como o efeito Casimir dinâmico, né? Na teoria, eles encontraram que se eles realmente espremessem essas partículas, fótons deveriam ser formados, né? Então é uma conclusão assim, muito, muito louca, e eles tentaram fazer isso na prática. Na hora de fazer o experimento na prática, realmente é um pouquinho mais difícil. E aí eles foram fazendo cálculos, testes e tudo mais. E aí eles pensaram assim: e se em vez de aproximar as placas, a gente afastasse as placas, o que aconteceria? Né? Teoricamente teria que
que ser tipo o efeito Casimiro ao contrário, que ficou conhecido, não é mesmo? E aí eles tentaram montar de várias formas o experimento. E o que que aconteceu? Não deu certo. Porque eles precisavam afastar essas placas, tipo, muito rapidamente, e tentaram com espelhos e tudo mais. Mas aí, aconteceu o quê? Eles fizeram uma modificação para conseguir fazer esse experimento na placa, né? Então, eles fizeram com... Acho que o físico Chris Wilson, alguma coisa assim, eles pensaram em emitir correntes elétricas para reproduzir o efeito das placas em movimento. E aí apareceu uma surpresa, porque eles realmente conseguiram criar fótons, que foram medidos na forma assim, de radiação de micro-ondas. Então, sim, partículas de luz foram criadas a partir do vácuo e isso conseguiu ser comprovado por um experimento. Percebeu a grandeza disso? O universo é tipo 90% aí esse vácuo, né? E a gente pensa que não tem nada, né, no espaço. A gente vê ali fotos do espaço que é tudo um espaço preto, assim, né? A gente vê ali os planetas, as estrelas e muito vácuo e muito espaço que não tem nada, né? Aí os astronautas vão e ficam flutuando num nada, num vácuo. Só que não é um nada, não é um vácuo, nada está vazio. A próxima vez que você olhar para um recipiente vazio, um copo vazio, nada está vazio. E olha só, né, a grandeza que ficou de comprovação, né, que eles conseguiram fazer fótons e medir esses fótons que emergiram do nada, né, do vácuo quântico. Então, pensa aí, né, a grandeza, o que você já tinha visto sobre esse experimento? É super recente, né, 2011, e me conta aí nos comentários, vamos conversar, porque realmente isso muda todo um paradigma, né, de física, e a física quântica chegou aí para estremecer, e é muito interessante que a gente pense nisso. Um beijo, no próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais, eu vou deixar vocês pensando aí sobre isso. Eu amo vocês e até sempre!